Queridos, então, Jonas é um dos profetas do Antigo Testamento. Talvez Jonas é dos poucos profetas que Deus mandou levar uma mensagem para uma terra distante. Geralmente, quando Deus usava um profeta de Israel, a mensagem era destinada a quem? A Israel. É isso? Só que, de forma... Aí só Deus para explicar, né? Ele manda Jonas levar uma mensagem para fora de Israel, que era essa cidade de Nínive, que era uma das cidades mais importantes da Assíria. É isso? Só que não era uma cidade qualquer. Jonas é enviado a uma cidade que tinha uma fama muito cruel. Os assírios eram bárbaros. Geralmente eles não, quando eles invadiam uma cidade, dificilmente eles faziam prisioneiro de guerra. Geralmente eles matavam as pessoas. Eles tiravam a pele, cortavam as cabeças. Eles eram muito cruel com as suas práticas. Então, a fama da cidade era bem conhecida naquela época. Além disso, a Síria também era um dos inimigos de Israel. Esse Deus já tinha usado o profeta Jonas em outra ocasião. Coloca para mim rapidinho, Lucas. 2 Reis, capítulo 14, versículo do 25 ao 28. 2 Reis, capítulo 14, do versículo 25 ao 28. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde o lembro Amatade até o mar da Araba, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo quem? Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Então, só mais isso aí o Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto os escravos quanto os livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Tá? Segura um pouquinho o texto. Então, não foi a primeira vez que Deus usou Jonas. Jonas era um profeta que já tinha sido usado por Deus. Então, tanto a Síria quanto a Babilônia, nós sabemos que eles invadiram Israel. E, felizmente, eles tinham as suas práticas bastante cruéis, né? Devastava tudo, saqueava a cidade. E aí Deus usou Jonas nessa profecia, na época do reinado de Jeroboão II. Certo? Então, não foi a primeira vez que Deus utiliza Jonas numa profecia. Então, Jonas é enviado à cidade de Nínive com uma missão. Falar da misericórdia, né? É isso, levar a palavra de Deus a essa cidade. O que acontece com Jonas no começo? Ele faz o quê? Foge, não é isso? Ele foge. Interessante que ele foge num destino totalmente contrário ao que Deus mandou, né? Era para o norte e a sua fuga é para o sul. Totalmente contrário. E aí ele foge, compra uma passagem, vai para outra cidade, e aí vai para um navio, se esconde de Deus. É curioso que como é que nós podemos se esconder de um Deus que está em todos os lugares, né? Deus, ele é onipresente. E Jonas não teria como se esconder de Deus. Uma vez na cabeça dele, ele ali tranquilo, naquele porão, deitado, enquanto o mar se agitava, os marinheiros estavam já com medo, né? Mas de Deus, ninguém se esconde, queridos. Talvez você pode achar que, dependendo da situação que você encontra agora, e está achando que está se escondendo de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Nenhuma pessoa pode se esconder de Deus, porque Deus, ele é soberano. Além de ser onipresente, né? Onipotente, sabe de tudo, ele é soberano. Então, nada foge do controle de Deus. Então, toda essa história que está aí narrada no livro de Jonas, dos 4 capítulos, nenhum dos capítulos está fora do alcance do Senhor. Então, tudo está no controle de Deus. Tudo. Apesar que Jonas está fugindo, depois nós sabemos que os marinheiros vão jogar Jonas no mar, mas tudo está no controle de quem? De Deus. Lá no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, coloca rapidinho, ela de Jonas. Isso. Ó, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar,
e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Então, quem que produziu essa tempestade, esse vento? Quem foi? Deus. Olha só, cada pedaço dessa história está no controle das mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Assim como a nossa vida também deve ser entregue, colocada de forma inteiramente na mão de Deus. Então, nenhum episódio aqui está na mão do Senhor. Interessante, deixa eu segurar bem o texto, tá? Interessante que esse texto, bem no finalzinho do texto, que diz assim que o barco estava prestes a se arrebentar, diz assim, né, no original, no hebraico, diz assim, ó, que o barco imaginava ou pensava que ia se arrebentar. Quando foi a tradução, eles retiraram essa figura de linguagem. Então, o barco imaginava. Irmão Marcelo, esse banco pode imaginar? Verdade. Imaginação é algo do ser humano, não é isso? Então, até o barco que não tem vida, ele imaginava em pensar em se arrebentar. Por quê? O vento está sob o controle de Deus, o mar está no controle de Deus, o barco cria vida, também está no controle de Deus. Ou seja, que nada está fora do alcance do Senhor. Nada. E ninguém está fora do alcance do Senhor. Então, o barco pensava ou imaginava a se arrebentar. E essa é a tradução do original do hebraico, do texto. Então, é assim que tudo, os marinheiros, Jonas, o vento, o barco, tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso. Alguém pode dizer amém? Graças a Deus. Então, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família também precisa estar sob os cuidados desse Deus que é todo-poderoso. Então, Jonas pensou que ia fugir, né? Mas não vai fugir. Coloca lá, no versículo 17 agora. Capítulo 1, versículo 17. O Senhor fez que um grande peixe, né, engolisse Jonas. Aí, geralmente, na escola bíblica se usa a baleia, né? Mas o texto não fala isso, né? E ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então, até esse grande peixe está no controle de Deus. Então, o peixe não foi uma condenação para Jonas. Não foi. O peixe não foi um castigo para Jonas. O peixe, usado por Deus, foi um livramento para um propósito de Deus. De Deus. Deus tinha um propósito na vida desse homem. E esse propósito vai se cumprir. Mesmo ele fugindo, esse propósito vai se cumprir. Porque Deus tinha uma intenção com ele, com aquele povo. Amém? Coloca, tem uma imagem aí, não tem? Coloca uma imagem para mim rapidinho. Por favor. Está um pouco desfocada, mas tá bom. Dá para perceber, né, que é homem, parte peixe, não é isso? Essas figuras centrais aqui, ó, são homens. Certo. Deixa a imagem rapidinho, tá bom? Nínive era uma cidade pagã. Tinha vários deuses. O paganismo era total. Diferente de Israel, que devia adorar o quê? Um único Deus. O Deus Todo-Poderoso. E uma das suas divindades dessa cidade era justamente a divindade Dagon. Essa divindade era muito comum, por exemplo, nos povos dos filisteus. Às vezes, Israel, quando caía, né, infelizmente se afastava de Deus, pegava essas divindades, trouxeram para Israel. Então, era muito comum esse tipo de divindade que era parte homem, parte peixe. E se acreditava na cultura deles que, de vez em quando, ia sair do mar essa divindade com alguma coisa do seu Deus estranho. Então, tudo indica, mas não temos como ter certeza, que Deus, ao usar esse grande peixe, e Jonas vai sair à praia dessa cidade, eles poderiam acreditar que era uma divindade da sua própria cultura. Mas, biblicamente, não temos como bater o martelo. Mas faz um certo sentido Deus usar um peixe, tendo essas divindades na sua cultura,
Então, quando Jonas traz a mensagem, poderia ter um peso dentro da cultura deles, eles acreditar que, de fato, era verídico aquela mensagem que Jonas estava trazendo. Mas, independente disso, queridos, da sua cultura ou não, Deus ele tem poder para fazer isso. Mesmo que isso não seja verdade, o Senhor tem poder para trazer o arrependimento ao homem. E é assim que vai acontecer com essa cidade. Bem, coloca para mim Jonas, lá no capítulo 3, versículo 1. Ó, a palavra do Senhor veio a Jonas pela o quê? Segunda vez. Então ele fugiu a primeira vez. Vem aqui, rapazinho. Vem aqui, vai fugir não. Venha cá. Com esta ordem. Qual foi a ordem? Coloca aí, pode seguir o texto. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncia a você. Pode seguir o texto. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando daqui. Olha só a mensagem dele. A mensagem dele era simples. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa é a mensagem dele. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E aí gerou um grande temor nessa cidade. E as pessoas vão chegar ao arrependimento. Vai chegar até os ouvidos do rei. E o rei também vai fazer o quê? Arrependimento, decreto para a cidade. Eles vão se humilhar e nós vamos saber que vai ter arrependimento nessa cidade. Segue o texto. Vamos só. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos. Foi alguns? Foi a metade? Todos. Olha que era uma cidade gigantesca, né? Todos. Eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco, simbolismo que é arrependimento, né? Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real. Olha só, tirou as vestes real. Queridos, nenhum reinado, por mais forte, cruel que seja, tem poder contra o Deus Todo-Poderoso. O rei tirou as suas vestes, se dobrou, o rei. Você que nos visita hoje, te faço essa pergunta. O que precisa você retirar da sua vida? O que precisa ser retirado nessa noite para você se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso? O que precisa? O rei daquela cidade cruel tirou o seu manto real e vestiu o quê? Com pano de saco. E sentou-se sobre o que? As cinzas. Segue o texto. Então fez uma proclamação em Nínive, ou seja, né, um decreto em toda a cidade. Todos os seus nobres não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, a não lhes derem de comer nem de beber. Jejum, né? Pode seguir. Cubra-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe seus maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Então o temor foi geral, do rei ao animal, né? Todos tinham que fazer isso. Então a palavra de Deus chegou ao encontro dessa pessoa, dessa cidade. Tá bom? Chegou. Só que Jonas, ele não fica contente. Né? Jonas, mesmo assim, depois de passar daquele período no ventre daquele peixe, capítulo 2, né, marca a oração de Jonas. Jonas, como um bom judeu, vai citar algumas versos de poesias, né, de salmos,
fala sobre a questão do templo. Jonas era alguém que conhecia a Deus. Jonas conhecia a Deus, né? Ele faz uma oração, depois Deus dá uma segunda chance para ele. Ele vai até a cidade, mas Jonas ainda não está o quê? Satisfeito. Jonas não queria que a misericórdia do Senhor alcançasse aquelas pessoas. Ele não queria. Mesmo a gente vai ver agora no capítulo depois, finalizando o texto, no capítulo 4, Jonas ainda não está feliz. Olha só que houve um grande arrependimento, mas a felicidade ainda não está no seu coração. A misericórdia, que ele sabia que Deus era misericordioso. Apesar que muitos judeus acreditavam que a misericórdia de Deus era só para Israel. Mas Deus mostra que também já tinha um plano de salvação para um povo que não pertencia a Israel. Amém? Então, eu e você já estavam inclusos nesse plano de salvação. Amém? Então, mas Jonas não tem alegria no seu coração de ver essa cidade ao arrependimento. Só que essa história não termina no livro de Jonas, né? Se terminasse aqui, seria algo, né, muito feliz. Houve arrependimento, a cidade não foi destruída, mas essa história continua. E ela transcende o livro de Jonas. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do profeta Sofonias, do profeta Naum, e nós vamos ver que essa cidade, infelizmente, ela vai ser o quê? Destruída. Então, o arrependimento chegou à cidade. Por um tempo, 10, 20, 30, 40 anos. Mas, com o passar do tempo, aquela cidade voltou para as velhas práticas. E aí Deus agora vai enviar um novo profeta, Naum, que Jonas significa pomba, né? Deus envia a pomba. E agora ele vai enviar Naum, que significa o confortador. E ele leva uma mensagem para a Síria e uma mensagem para Judá. E agora a Síria vai ser o quê? Destruída. Coloca para mim, por favor, Naum, capítulo 1, versículo 11. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que pelejava o mal contra o Senhor, que trama perversidades. Assim diz o Senhor, apesar de terem plena força e serem numerosos, serão ceifados e destruídos. Embora eu a tenha afligido, Judá não a afligirei mais. Segura bem o texto. Na época do profeta Jonas, a Síria não era a grande potência. Estava quase se tornando uma grande potência. Agora, na época do profeta Naum, a Síria já era a grande potência. Inclusive, eles vão atacar o Egito, que era a grande potência. E no caminho da Síria para o Egito, sabe o que tinha no caminho? Israel. Então, Jonas sabia que aquele povo poderia, ao destruir o Egito, poderia destruir a cidade de Israel. Então, ele não queria, ele estava com uma mágoa muito grande no seu coração e sabia que Israel poderia ser atacado. Mas agora, essa cidade, sendo a maior potência do mundo, vai ser destruída. Então não teve Egito, não teve a Síria, depois a Babilônica, Roma, nenhum desses grandes impérios. Todos foram subjugados pelo Deus Todo-Poderoso. Todas essas grandes nações. E Deus usou cada uma delas com o seu propósito que ele tinha específico com Israel e fora de Israel. Eu pergunto para você nessa noite, o que Deus não pode fazer por você? O que Deus não pode fazer na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida do seu filho, da sua esposa, do seu marido? Qual o limite para a ação desse Deus tão poderoso que as grandes nações se dobraram diante dele, que os reis trocaram suas vestes por pano de saco? Às vezes nós limitamos a ação do Senhor. Às vezes nós limitamos o poder que Deus tem. Nós sabemos isso pela sua palavra, que ele é todo poderoso, tem poder de curar. As pessoas dizem, mas não tem mais jeito. Tem jeito. Esse menino não tem mais jeito. Tem jeito. O casamento não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito no Senhor, porque Deus é soberano e Deus é poderoso. Deus é poderoso.
Deus é poderoso. Deus tem poder para fazer as grandes nações ficar de joelho. As nações que eram cruéis, que eram temidas, às vezes era para o povo de Israel. Mas Deus tem poder. Satanás hoje é o nosso inimigo. Satanás é o inimigo da igreja. Deus tem poder contra as artimanhas de Satanás. Hoje nós não temos mais um povo, né, específico dessas nações, mas nós temos Satanás como nosso adversário. E Deus tem poder para desfazer todas as marras de Satanás. Não importa a situação que você está passando, talvez você está com medo, eu quero te dizer nessa noite que Deus é poderoso. Então creia, entregue a sua vida a Ele, não fuja, não fuja. Encare a situação de frente com o Senhor, mesmo que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, mas Ele está contigo. O salmista fala isso. Coloca lá, Salmos 23, de número 23, versos 3. Deus, Ele é soberano. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale, né, de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me confortam. Em Jericó para Jerusalém tinha uma estrada que era muito perigosa. Geralmente, os ladrões ou os inimigos ficavam nas montanhas para saquear e lançar aquelas flechas. Então esse lugar era muito perigoso, né? Mas Davi diz assim, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Eu não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei qual o vale que você está passando. Eu quero te dizer, o Senhor é contigo nessa noite. O Senhor é contigo. E não é uma palavra de efeito, não. Está escrito. Se está escrito, é porque Deus, Ele vai cumprir. Amém? Então, estamos quase já encerrando. Então, Deus é conosco. Amém? Então, Deus é conosco. Só para a gente já finalizar, então, também tem a de Sofonias, mas eu vou pular um pouquinho aqui. Coloca lá de Mateus, por favor. Mateus 24. Mateus 24, versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi parte do versículo que nós usamos na escola bíblica, né? De quinta-feira agora. Foi usado isso no texto da escola. Então, falsos ensinamentos, não é isso? Falsos profetas, mas aquele que perseverar, né, até o fim será salvo. Perseverança. Perseverar, mesmo nas dificuldades, né? Perseverança será salvo, né? E perseverança aí tem alguns significados, né? Resistência com alegria é um dos significados do grego. Firmeza, temos que ser firmes com fé. Continuidade de algo que se espera. Então devemos ter firmeza, segurança contínua daquilo que nós esperamos. O que nós esperamos? Jesus, completar a nossa salvação, né? Ser salvo com Jesus. Esperamos o Rei, né? O Rei voltará. É uma das nossas diretrizes da nossa igreja, né? Jesus voltará. Então, Jesus voltará. Então, devemos aguardar perseverança. Mas também essa palavra tem outro significado também. Essa é significado pelo contexto. Essa foi literal. Pelo contexto, também ela significa remar contra maré. Remar contra a maré. Uma vez eu fiz essa pergunta aqui na igreja. Vou repetir. Alguém já remou aqui contra a maré? Nadou contra a maré?
Barnabé já ali. Eu não, porque eu não sei nem nadar, né? Se eu cair, eu morro logo afogado. É fácil? Exatamente. Queridos, remar contra o curso da água é muito difícil. Toda vez que a igreja rema a favor, esse é no sentido espiritual, a favor da maré, ela vai morrer. Precisamos remar contra, porque a maré, o mundo é contrário à palavra de Deus. Devemos remar contrário. Só que isso não é fácil, porque às vezes perdemos o quê? O fôlego, não é isso? Perdemos as forças. E onde está a nossa força, nosso fôlego? No Senhor. Amém? Então devemos encontrar abrigo seguro em Deus. Em Deus. No Senhor. Então, encerro aqui. Então, Jonas não queria que a misericórdia do Senhor alcançasse, mas foi alcançada. Infelizmente, depois de um tempo, eles passaram para as velhas práticas. E eu faço um convite nessa noite, antes de eu fazer a oração. Para você que deseja chegar ao arrependimento, mas não arrependimento passageiro, mas um arrependimento genuíno de todo o seu coração nessa noite. Deseja aceitar o Senhor Jesus como o seu único e Salvador. Sabendo, queridos, que um dia, assim como Nínive foi destruído, infelizmente, aqueles que não aceitaram a Jesus também serão destruídos. Serão levados para o inferno. Mas aqueles que aceitaram Jesus, permanecerem firmes até o fim, estes sim serão salvos, vão para um céu de glória. Então, apenas 2 caminhos, 2 destinos, e hoje fica, mais uma vez para você, o convite da salvação, porque a salvação é para o tempo presente, é para agora. Então, se vocês desejam se arrepender e criar agora um novo caminho, sair desse caminho que talvez você ache no seu entendimento é certo, mas eu queria te dizer que o melhor caminho, a melhor pessoa para se estar é com o Senhor Jesus. Então, você que pode colocar de pé, por favor, se coloque de pé. Vamos orar.